sejam muito bem-vindos ao Coragem Inabalável Cast, um programa onde damos voz e protagonismo para as pessoas que, assim como eu, acreditam que histórias conectam com histórias. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, já se inscreva, porque todas as quintas-feiras, às 19 horas, temos episódio novo. E hoje eu tenho a honra de conversar com um gigante do mercado digital e um grande amigo meu. Ele é mentor de donos de agência de marketing digital, palestrante e um dos top 100 profissionais do mercado digital, tendo acelerado mais de 3.000 agências no Brasil. Ele foi de design gráfico a sócio fundador de uma das mais prestigiadas agências de brand do país. Ele redefine o significado de sucesso em marketing e brand. Senhoras e senhores, apresento a vocês o inovador, inspirador Igor Moraes. Preparem-se para um episódio repleto de estratégias revolucionárias e histórias motivadoras que mostram como superar obstáculos e alcançar o sucesso. Igor, é um prazer tê-lo conosco, meu irmão. Estou ansioso para explorar todas as suas histórias de superações de sucesso. Seja muito bem-vindo aqui. Com uma apresentação dessa, meu irmão, eu que tô feliz aí em participar. Tenho certeza que vai ser incrível esse episódio que a gente vai estar aqui, tá? Tô de fato para abrir o jogo, como a gente tinha conversado no bastidor, Uau. abrir a caixa preta aqui pra galera e, de fato, de alguma forma, impactar você que tá aqui nos assistindo e, quem sabe, fazer com que você mude aí, né, sua forma de pensar e acelera ainda mais os resultados da tua empresa. Legal, meu irmão, bom demais. Irmão, você já é bem conhecido aí no Brasil todo, eu já sei disso que você é famoso, mas algumas pessoas que ainda não te conhecem, fala um pouquinho aí quem que é o Igor, um pouquinho do seu trabalho, para o pessoal te conhecer, para nós começarmos a nossa entrevista aí, que eu estou doido para ver aí essas respostas aí que vai vir de você. Legal, então, para quem ainda não me conhece, Igor Moraes, mentor de agências, sou o CEO do Agências Lucrativas, que é um hub de educação corporativa para agências digitais, né? Já acelerei mais de 3.000 agências aí no Brasil e no mundo, e também sou o CEO da Soma, que é uma agência especializada em brand, né? Em posicionamento de marca. E tô aqui, velho, para bater um papo com você, falar um pouquinho da minha história e, como eu já falei, né, de alguma forma buscar impactar quem vai estar aqui nos assistindo. Bom demais, meu amigo, bom demais. Igor, eu já assisti a sua palestra algumas vezes, já tivemos aí, já tive a oportunidade de palestrar com você, inclusive já nos conhecemos no palco, né? Foi. Nos conhecemos num evento palestrando junto, né? É isso que o palco nos proporciona. Cara, e eu sempre prestei atenção em um ponto que é algo que me conecta muito quando eu assisto uma palestra. E eu nunca te perguntei, eu deixei para esse momento aqui especial. O desafio de você ter sido demitido, como que isso influenciou a sua visão sobre se tornar um empreendedor e assumir riscos? Então, cara, de fato, eu acho que todo mundo passa por vários momentos de virada na vida, né? E esse foi dos, né? Teve vários outros que a gente teve, mas foi interessante que eu trabalhei durante muitos anos em várias agências de publicidade e propaganda, né? Eu sou das antigas, da publicidade tradicional, rádio, TV, enfim. Não que isso hoje ainda não seja próximo da gente, mas de fato eu venho de lá, né? Publicitário também. Trabalhei em diversas agências de publicidade até conseguir me realizar e estar em uma das maiores agências da minha região, que era o meu sonho de consumo, assim, trabalhar naquela grande agência. Eu consegui, né, ser convidado para entrar lá, trabalhei como diretor de arte, passei pelo menos 3 anos e meio nessa agência, trabalhei duro, bastante, tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Mas eu estava muito feliz com o que eu estava fazendo, porque, como eu te falei, eu estava realizado não só pela questão de estar lá, né? Porque para mim era uma grande escola, né? Poder desenvolver marcas e campanhas para grandes empresas no Brasil. E quando eu entrei lá, como eu te falei, né? Tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Só que nesse flow durante 3 anos, chegou um momento que, velho, eu também jovem ali, queria sair com meus amigos, mas eu nunca conseguia porque eu estava sempre trabalhando. Todos os meus amigos, vamos final de semana, não sei aonde, mano, eu não vou dar. Os caras, final de semana tu tá trabalhando, tô trabalhando, tô participando da concorrência.
ô papito, vamos para um happy hour. Eu disse, porra, não dá, vou estar trabalhando. E eu sempre estava trabalhando, e mais uma vez, tranquilo, porque eu sempre gostei de trabalhar com aquilo e no momento que eu tava. Mas chegou um momento que, de fato, começou a bater um pouco em mim nisso, né? Caramba, peraí, eu só faço trabalhar, eu não consigo nem aproveitar, né, os benefícios de ganhar o que eu vinha ganhando, que não era muita coisa, mas acabava sendo um pouco acima da média do que eu vinha ganhando anteriormente em outras agências que eu trabalhei. E aí, mano, chegou um momento que não, peraí, quando der minha hora, eu vou sair. E aí o que aconteceu? Segunda-feira, deu 7 horas da noite, fechei meu computador e fui embora. Terça-feira, mesma coisa, chegou de 7 horas da noite, fui embora. Na quarta-feira, quando eu estava saindo, meu chefe me chamou na sala, Igor, vamos ali. Na hora que eu estava saindo, ele chegou na sala, ele já estava fazendo essa leitura, né? Aí me chamou para a sala lá de reunião e ele foi bem direto e objetivo e falou, infelizmente você está sendo desligado da agência. Eu esperava, óbvio, né, pela minha atitude que tá tudo bem, eu não estava errado, mas eu poderia receber alguma represária, mas ser demitido eu jamais esperava ser. E ele falou, você está sendo desligado. E eu falei, estou sendo desligado porque eu estou saindo no meu horário. Ele fez, não, é porque eu acho que você não está mais vestindo a camisa da empresa. Isso foi impactante ali para mim, porque eu falei, velho, trabalhei forte, com hora para chegar e sem hora para sair, sempre fui muito regrado com meus horários. E eu estou, por conta de 3 dias que eu deixei de sair num horário mais excessivo, eu estou sendo demitido. Ele, infelizmente, é assim, você sabe como é o mercado, né? E aí, voltei para a sala, peguei minhas coisas, botei na mochila, peguei o ônibus, né, voltei para casa e voltei abalado, sem saber como é que eu ia contar para minha mãe, para os meus pais. Eu morava com os meus pais na época, que eu tinha sido demitido, né? Eu ajudava em casa e tal, mas, enfim, parei num posto de gasolina, peguei uma cervejinha, para pensar como é que eu ia contar a história para eles. Aí tomei uma cerveja, aí chegou um amigo meu no posto, me viu, meu cabisbaixo, o que é que tá acontecendo? Eu disse, mano, fui demitido e tal, contei toda a história para ele. Ele fez, doido, vai empreender, mano. Você já faz uns freelancers, eu já fazia freelance, já tinha uns trabalhos que eu fazia por fora. Ele fez, vai empreender. Ele era corretor de imóveis. Olha. Vai empreender, mano. E ele já era autônomo, né? Tu já é bom, tu já faz uma parada legal, tem um portfólio legal, agora tu tem que empreender. Eu fiz, não, mano, eu gosto do certinho, brother. Eu quero o meu saláriozinho no final do mês, eu gosto da estabilidade. Ele fez, estabilidade o quê, mano? Tu acabou de ser demitido. Não existe estabilidade. E aí, mano, eu voltei pra casa, continuei quinta, sexta e sábado sem contar pros meus pais, saía de casa como se fosse trabalhar, olha só. Ia pra rua, dava um rolê, ia numa cafeteria, conversava com os amigos meus, pra pensar como é que eu ia dar a notícia, porque eu sempre falei muito bem. E aí, quando eu voltei pra casa, né, desculpa, voltei pro escritório na segunda-feira. Isso nós estamos falando de que ano? 2011. Uau. 2011, mais ou menos, nessa média. Aí voltei pro escritório lá, porque eu tinha que assinar a papelada, recebi a rescisão e decidi, vou empreender. Comprei no Mercado Livre uma mesa, um computador, o meu sonho era ter um iMac. Gastei toda a minha rescisão comprando um iMac, que era o computador que eu trabalhava no escritório. Cheguei em casa com isso debaixo do braço e disse, mãe, eu vou empreender. E é lá onde eu fiz, no quarto. Eu posso dizer para todo mundo, eu sempre tive a vantagem que meus pais sempre me apoiaram. A gente vem de uma família humilde, nunca passei fome, mas sempre foi humilde lá, o que eu vivenciei, mas graças a Deus sempre teve tudo para mim e meus pais sempre me incentivaram em todas as minhas decisões. Lá tá tudo bem, pode trabalhar do seu quarto, né? Contanto que, né, com o tempo você volta a ajudar. Até lá, eu vou lhe dar casa, comida e roupa lavada. E eu, poxa, foi uma puta vantagem que eu tive, né? Mas ali foi o meu grande ponto de reflexão, mano, porque eu comecei a, de fato, trabalhar, né? Logo, rapidamente, eu acho que em questão de meses, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava, né, nessa agência que eu trabalhava, do quarto de casa. E aí, obviamente, tem todos os desafios de a gente empreender, né? Principalmente empreendendo no home office, que na época não era tão forte como é hoje, porque estava eu, vez por outra, trabalhando, e daqui a pouco, ó, minha mãe batia na porta do quarto. Igor, vai ali comprar pão. Igor. Tô trabalhando, mãe. Você tá aí, filho. Tá aí e tal. Para um pouquinho e tal. Ela via fazendo design, as artes, pensava que eu tava ali. Por mais que ela entendesse, acho que não tinha aquele entendimento tão genuíno, né? Ela via que eu ganhava alguma coisa ali, já ajudava um pouco em casa, mas era mais tipo assim, uma hora ele vai mudar aí, vai pensar em outra coisa.
comecei a fazer esse processo, comecei a ir para cafeterias, para passar um tempo fora de casa, ia para cafeteria, não tinha muito dinheiro, pedia um café e uma água, ficava lá na cafeteria a tarde toda e às vezes voltava para casa e assim eu fui seguindo durante algum tempo até crescer um pouco mais, contratar algumas pessoas, ter um sócio e aí sair do quarto e da casa dos meus pais para uma agência com mais de 28 funcionários, atendendo empresas no Brasil, Austrália, Estados Unidos. Chegamos às 16 maiores agências do país, no programa de parceiro da Resultados Digitais. E, velho, daí, velho, muita coisa aconteceu. Tem uma historinha aí para contar também, que foi logo nessa fase, mas só para concluir aqui a pergunta, foi essa grande virada, né? Eu fui demitido e resolvi, não, vou virar o jogo, né? Vou ser inabalável, como você bem traz. E depois disso, passei a ser mentor e fiz um monte de coisa por aí, mano. Foi incrível. Que incrível. E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu identifiquei nessa primeira fala do Igor 3 aprendizados que nós podemos tirar desse início de jornada dele. O primeiro foi a demissão. Ou seja, ele estava ali, estava legal, estava bacana, mas não deixava de ser a zona de conforto dele. Perfeito. Se ele não tivesse sido demitido naquela ocasião, talvez pode ser que naquele momento ele não teria começado a empreender. Então talvez você possa estar num momento que você acha que está tudo bem na sua vida, mas uma simples mudança, claro que você pode passar ali por um processo, pelo vale, por transtorno, por situações na frente, porque nada vai ser tão fácil. Mas talvez uma simples mudança na sua vida pode fazer você chegar onde você deseja chegar, e aí na sua zona de conforto você não chegaria. Segundo aprendizado, ele ouviu uma pessoa que já estava no jogo. Um cara que era corretor, que já era autônomo, era um cara que já era desenrolado ali no que ele fazia, e um cara que tinha uma visão. Ele olhou para o Igor e falou, cara, você já tem experiência, cara, você já faz uns freelancers, você já faz umas paradas aí no marketing, você tem know-how para isso. Então, escute as pessoas que estão ao seu lado, que já trilharam o caminho que você deseja trilhar. E terceiro é um suporte, um apoio. Talvez não seja o seu caso, ter ali uma família, uma mãe que possa falar, ó, fica aqui no quarto, te dou o quarto, roupa, comida e roupa lavada, te apoio até você começar a ganhar. Mas talvez o seu suporte seja a sua esposa, que olha para você e fala, eu estou com você, vai, você consegue. Talvez seja o seu marido, talvez seja um amigo, alguém próximo, que olha para você e fala, eu acredito em você. Inconsciente, talvez a sua mãe não sabia, mas ela estava falando que ela confiava em você, que ela acreditava em você, no seu potencial, e vai, por mais que é o amor de mãe, mas ali foi o suporte que você precisava. Foi demais, mano. Sempre me apoiaram em tudo, velho. Todas as decisões. A gente tá falando aqui da fase e agência, mas eu já vendi no shopping, já fui vendedor de shopping, já fui músico. Uau, já vivi na noite tocando, adorava, queria viver de música também. E todos esses momentos sempre fui apoiados por ele. Sempre eles me apoiaram, disseram, vai, faz o que tu gosta, não se frustra, né? Não... Porque eu acho que a gente tem que viver o processo, né? Eu acho que a gente tá vivendo naquela dopamina das coisas, sempre quer o próximo passo. Todo mundo tá vivendo isso, várias vezes eu me pego vivendo isso, mas a gente tem que viver o processo e gostar do processo. Por isso que eu falei que eu curtia tanto a agência, porque eu adorava aprender, adorava fazer o que eu tava fazendo e ganhava por isso. Só que, poxa, existia formas de eu fazer o mesmo, mas por algo que era meu. Né, que eu não ia ter um chefe. E tá tudo bem, não tem problema de ter chefe. Eu acho que faz parte do processo, porque eu vejo que tem muito dono de agência que quer ser chefe, mas tem cabeça de funcionário. Na verdade, acho que tem muito empresário que é assim, né? Que hoje busca o empreendedorismo com a visão de eu não quero ter um chefe, mas ele não tem cabeça de chefe. E ele não consegue gerenciar a própria rotina. E aí começa a desacreditar no negócio e precisa voltar a ter realmente um chefe, muito porque ele não virou a chave que agora ele é dono do próprio negócio, ele tem que fazer o negócio girar, tem que sair o máximo, o mais rápido possível do operacional. A gente estava conversando sobre isso no bastidor, né? A gente está crescendo, sair do operacional, tem uma fase tá no tático para que a gente esteja no estratégico da empresa. Porque se você ficar eternamente na operação, você virou funcionário do seu próprio negócio. E eu trabalhei muito forte nisso. Também tive momentos de viradas nisso. Acho que vale a gente depois falar um pouquinho. Exatamente, bom demais.
E aí, depois disso, começou ali como design no quarto de casa, porém chegou o momento que você abriu a sua própria agência. Você falou um pouquinho dela, e eu acho importante, Igor, você trazer, porque com certeza temos vários profissionais do marketing, publicitário, assim como você foi também um dia, que tem potencial para abrir uma sua própria agência. Porém, tem aqueles medos, tem aquelas inseguranças, incerteza. Conta um pouquinho nesse início, qual foi os principais medos, inseguranças que você precisou superar? Legal. Acho que antes de eu falar dos meus medos e inseguranças, eu acho que tem um fator também que foi primordial nessa fase, né? Que eu cresci muito rápido, né? Como eu falei para você, eu acho que se a gente for fazer um comparativo com outros negócios e outras agências, foi praticamente em 3, 4 anos, eu saí do quarto para uma agência gigante, né? Com escritório próprio, o escritório Uau. era dentro de um shopping, enfim, a gente fez o lançamento disso, então foi incrível essa fase que eu vivi. Mas teve alguns conhecimentos que eu negligenciei no crescimento da minha agência. E nesse crescimento, a gente chegou, Marcelo, nessa época a gente batia, acho que 150 a 200 mil mês, né, de faturamento ali com a agência. Rapidamente a gente chegou nisso. Mas eu tinha um custo fixo de 150 a 200 mil mês com a agência. Por quê? Eu tenho uma grande virada. Quando eu saí da agência, né, que eu fui demitido, que eu falei, eu botei na minha mente, né, que eu ia ter uma agência maior do que a agência que eu tinha sido demitido. Uau. E foi isso que aconteceu. Sabe aquela história de grandes poderes, grandes responsabilidades? Eu busquei isso, só que eu acho que eu me ceguei no meio da correria de É ter mesmo. uma agência tão grande quanto. E aí, quando eu tive uma agência tão grande quanto, eu comecei a viver o caos. Então, não tinha tanta inteligência emocional para gerenciar muitas pessoas. Uma coisa é você se gerenciar, gerenciar suas rotinas. Outra coisa é você entender sobre pessoas, porque no fim das contas tudo é sobre pessoas, né? Todo negócio é baseado em pessoas, processos e tecnologia, né? Só que primeiro vem pessoas. Eu achava que primeiro, assim, na verdade eu não tinha uma ordem na minha mente. Eu, não, vou construir processo, vou botar as melhores ferramentas e vou contratar um monte de gente para o negócio acontecer. E foi o que aconteceu. O negócio virou um Titanic. E chegou um momento que eu não estava conseguindo lidar com isso e comecei a ter crise de ansiedade e burnout. Até que explodi. Chegou um belo dia, eu já morava sozinho num apartamento, que eu, né, acordei com a vontade muito forte de chorar. Eu não sabia explicar naquele momento o que estava me fazendo. Hoje eu sei, né? Mas eu não sabia explicar, só que eu estava com ansiedade porque eu tinha que ir para a agência. E toda vez que eu abria a porta da agência era sócio me procurando, colaborador, aquela um fogaréu, né? Era um incêndio a todo momento para eu apagar, só que, mais uma vez, eu queria e não queria aquilo ao mesmo tempo, até que sofri aí uma crise de burnout, e isso foi fundamental para mim, porque depois de muito pensar e tomar decisões, foi quando eu realmente decidi que eu iria sair da agência. Conversei com os meus sócios, né? Eles não gostaram, obviamente, eu era o cara comercial, eu que tinha montado toda a estrutura para o negócio acontecer, claro, né, sem tirar os méritos dele, sempre me ajudaram bastante, mas resolvi sair e recomeçar. Antigamente eu falava de começar do zero, mas ninguém começa nada do zero, ninguém tira Não tem o que, como. o que eu aprendi, o que eu vivenciei, então eu recomecei, só que agora com habilidades e conhecimentos de como eu não queria. O mais fácil é Uau. você ser como eu não quero ser. Então eu sabia, eu não quero ser uma agência gigante com muita gente, eu quero ser algo mais enxuto, eu vou aprender mais sobre gestão de pessoas, gestão de processos, e foi isso que eu fiz. Então, respondendo agora a tua pergunta, depois de contextualizar, né, todo dono de agência tem que pensar dessa forma. Na verdade, todo dono de negócio, tá? Então você tem que entender que é tudo sobre pessoas, processos e tecnologia. Tem que ter as pessoas certas, os processos bem documentados e usar a tecnologia para nos ajudar, que são os softwares que a gente gerencia o dia a dia, as atividades e, enfim, tudo mais para você ter um negócio enxuto e lucrativo, que é o que eu defendo. Você não precisa ser grande para faturar grande. Você pode ter uma estrutura enxuta e faturar altíssimo. Basta você estar com as pessoas certas, entender de todos esses pontos que eu acabei de falar e, claro, conseguir documentar e escalar ao máximo todas as ações do teu negócio. Excelente, excelente. Documental, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque toda vez que eu te encontro, eu tenho uma aula sobre isso, eu aprendo muito com você sobre isso. Mas você falou uma coisa agora muito importante.
Muitas pessoas, às vezes, elas travam querendo algo, mas não sabe como tem que fazer e o que tem que fazer. Então, se você em algum momento se deparar com isso, pegue essa lição que o Igor acabou de trazer. Saiba como você não quer ser e o que você não quer fazer. Já é um ponto de partida grandioso. E o que você vai precisar fazer, você vai aprendendo no meio do caminho, mas você tendo clareza daquilo que você já errou, ou que você já viu que alguém errou, então fica mais fácil você saber o que você não fazer, correto? Você mencionou sobre o burnout, e tem uma pergunta aqui justamente sobre burnout, e foi em 2019, não foi? Eu lembro da última palestra que eu assisti sua. E quais lições você pôde aprender com o burnout e como isso influenciou as suas futuras escolhas? Então, algumas pessoas já me falaram isso, né? Sempre tem aqueles momentos de reflexão da vida da gente. E geralmente, né, eu não acredito que é sempre assim, mas geralmente ele vem naquele momento que você está no fundo do poço, né? Ou quando você está naquele momento tenso da vida. E foi exatamente isso, né? Eu me perguntava muito, Marcelo, quando eu estava no quarto, assim, né? Não, eu tenho que ir para cima, eu tenho que virar, eu tenho que trabalhar bastante, porque eu venho da família que é isso, você tem que trabalhar muito para ter as coisas, e sempre foi assim. Mas hoje eu acredito que não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar de forma inteligente. E talvez eu não trabalhei inteligente, eu estava querendo resolver tudo, puxando muito centralizador das coisas, tentando buscar uma resolução imediata de um problema que não tinha resolução imediata, né? Eu ia ter que tomar decisões, demitir pessoas, e tinha um dó, ou muitas vezes o desapego de tipo assim, eu construí um império, construí um negócio, tenho que começar de novo do zero e tal. Então eu vivia muito isso no quarto, né? Então acho que a lição assim que eu dou muito para as pessoas é exatamente isso. Eu comecei a colocar na ponta do lápis ali, velho, na boa, tá fazendo sentido para tu ter isso, porque só tá trazendo ao ego, né? Porque quem tava de fora achava, poxa, tá bombando, agência estourada, num shopping, crescendo, enfim, saiu do quarto de casa, tá morando num flat e tal. Só que no fim das contas, por dentro, eu tava ferrado, devendo a minha vida, né? Eu tava devendo na agência, devendo na minha vida pessoal, tudo acontecendo e eu empurrando pra frente, achando que alguma hora ia ter uma grande virada. Só que a gente tem que tomar decisões, né? Eu cheguei, né? Se fala muito do 6 em 7, né, mano? Eu fiz o 6 em 7 invertido. 100 mil reais em dívidas. E é muito louco. Só que, mais uma vez, hoje eu falo disso rindo, mas na época era muito louco, porque para mim a visão de fracasso naquele momento que eu tava era eu ter que voltar para casa dos meus pais. Mas vê que irônico isso. Eu ainda tinha a casa dos meus pais. E quem nem tem isso? Saca? Então eu refleti isso, não, poxa, eu ainda tenho isso, graças a Deus, minha mãe de portas abertas, depois eu conversei com ela, eu demorei para contar à minha mãe que eu tinha passado por isso, pra você ter ideia, porque ela ficava dizendo, não, você tinha que voltar para casa e superar, só que aí acho que a minha história de superação nisso foi isso, eu ter resiliência, entender que eu ia ter que recomeçar mesmo, porque não fazia sentido estar vivendo aquela vida, eu estava ficando doente, né? E eu sempre gostei, eu comecei a desgostar do que eu estava fazendo. E eu sempre amei trabalhar com publicidade, propaganda, com marketing digital, com marketing como um todo. Eu sempre gostei, mas eu estava começando a desacreditar. Será que é para mim mesmo? Será que não é melhor arrumar um emprego? Será que não é melhor sair daqui? Será que eu começava a pensar um monte de coisa, mas quando para mim era muito mais sobre eu tomar a decisão de não recomeçar, sair da agência e começar algo com o que eu acredito que faz sentido, que é um negócio enxuto e lucrativo, que é o que eu defendo hoje. Igor, quando você foi desligado do seu trabalho, você começou como design no quarto da sua casa. Hoje você é dono da sua agência, uma agência lucrativa, um negócio digital sólido, mas você não parou por aí. Você se tornou um mentor de outras agências. E hoje a sua metodologia, você já pôde acelerar mais de 3 mil agências. Qual é a essência dessa metodologia para poder expandir um resultado tão grandioso assim no negócio das pessoas? Legal. Depois que eu comecei a me reerguer, muita gente começou a me procurar, querendo entender o que é que eu estava fazendo, né? Porque eu não cheguei assim quando eu saí da agência, saí da agência, não. Fiquei na minha, fui pensar como é que eu ia reformular o meu negócio. Então, criei um bom site, montei as estratégias de atração e consegui atrair algumas empresas e rapidamente eu consegui me reerguer. Só que o grande lance dali foi como eu falei, né? Então eu bato muito no lance da agência enxuta e lucrativa. Eu comecei a perceber que eu não precisava ter uma galera gigante, eu precisava trazer
né, de fato, os clientes. A grande dor da maior, assim, não, um dos maiores donos de agência ou prestadores de serviço é ter o cliente. Os caras são muito bons, mas eles são péssimos, vários deles, de atração, de atrair, de prospectar, e eu era muito bom em fazer isso. Então, comecei a me desenvolver e trazer bons clientes e começava a contratar pequenas agências para fazer a minha entrega. Ou seja, eu comecei a terceirizar a operação. E aí eu ficava com o tático e o estratégico do negócio. E aí foi quando eu fui crescendo e algumas pessoas ficaram me perguntando, velho, começa a ensinar isso. Começa a ensinar as pessoas a procurar boas pequenas agências ou profissionais, né? Ter o teu processo bem definido e atrair o cliente certo. E aí foi exatamente isso que foi acontecendo. E aí eu divido a metodologia hoje em 3 pilares, tá? Planejamento, vendas e a parte de entrega, que são os processos. Então, a gente precisa planejar, né? Não planejar a questão de planejamento de conteúdo. Isso aí tá tudo bem, isso faz parte do processo, mas é um planejamento de negócio. Onde você está e onde você quer chegar. Quanto você quer faturar, né? Quanto você fatura e quanto você quer faturar, né? Quem é o meu time que eu tenho hoje, qual é o time que eu tenho de visão de futuro. E aí eu vou falar de organograma, posicionamento, eu vou falar de precificação de serviço, empacotar serviço, tudo isso está dentro da parte de planejamento. Para depois que eu tenho isso claro, eu montar as estratégias de prospecção e atração com a parte de processos comerciais, que a gente já conversou também diversas vezes. A gente pode até falar também mais na frente. Para depois eu saber como é que eu vou entregar. É tipo assim, vendi, e agora? Como é que eu vou entregar tudo aquilo que eu prometi para o meu cliente? Para isso eu preciso ter processos, documentações. Então, é você documentar o máximo das ações para que você consiga delegar isso, você consiga trazer pessoas legais para executar aquilo que você desenvolveu. Então, hoje, a partir dessa metodologia, foi que eu comecei a colocar para o mundo e hoje já acelerei um monte de agência que segue esse beabá e tem crescido bastante aí no mercado. Uau, parabéns, parabéns, meu irmão. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque toda vez que eu encontro o Igor numa palestra, num evento, ou próximo ali do escritório ali, às vezes eu encontro ele ali, eu sempre tenho uma aula com ele sobre processo e documentar os processos. Então, sempre que eu encontro com ele, é uma mentoria gratuita que eu recebo dele ali num bate-papo. Aprofunda um pouco mais sobre isso, irmão, sobre processo e documentar os processos para poder ter ali uma clareza ali de como que o negócio roda, como que o negócio funciona. Muito bom, Marcelo. Acho que as pessoas ficam botando um bicho de 7 cabeças, às vezes, para fazer processo. E não existe bicho de 7 cabeças, ou fica comprando uns templates por aí. Tá tudo bem, eu acho que ajuda você conseguir baixar um template, alguma coisa, vai te dar uma direção. Mas, velho, seus processos são únicos. Por mais que você pegue um template ou pegue algo que te dê uma direção, só no campo de batalha você vai perceber o que você precisa documentar ali. Então, para mim, é seguir a premissa básica. É você pegar um papel e uma caneta e fazer o processo reverso da entrega que você vai ter que fazer. Então, se você vai desenvolver um conteúdo, e existe a parte do conteúdo, mas eu tenho que criar roteiro. Depois de criar roteiro, eu vou precisar passar por uma revisão, dependendo do conteúdo. Se for visual, vai para um design, então tem que fazer um briefing. Então, tudo isso aqui simplesmente eu escrevo. Então, a atividade mais básica que eu dou para todo mundo hoje para criar processo é pega um papel, uma caneta, bota do teu lado e absolutamente tudo que tu fizer, tu anota. Quando tu começar a anotar o teu dia, no detalhe, se você for ver num período de uma semana, você vai ver o tanto de coisa que você faz. A partir disso, você vai começar a conectar uma coisa a outra. É simples, mano. É porque as pessoas querem complicar, criando metodologias loucas aí, quando não é muito simples você ir lá e anotar tudo. Depois que você faz isso, óbvio, você vai se aprofundar para detalhar ainda mais. Em alguns momentos, quando eu te encontrei, eu mostrei as documentações. Eu estava recentemente documentando o onboarding do meu aluno, que é o passo a passo do aluno da mentoria, não é nem do serviço. De serviço a gente tem muito bem estruturado. Eu fiz, poxa, na mentoria existe um processo diferente da entrada do aluno, da entrega, de acessos à área de membro, das documentações que ele vai ter. Então, eu estava documentando como é que a minha CS, que é o atendimento, né, que conecta com o cliente, com o mentorado, né, vai fazer para lidar com aquele cliente. Então, eu te mostrei a documentação, os scripts do que ela fala, como ela coloca dentro das ferramentas que a gente usa, e o processo é isso. Por isso que eu falo, é básico, é só você sentar a bunda na cadeira, mano, e escrever o que tem que ser feito. A ferramenta, papito, é o que vem todo mundo falar. Não, eu contratei ClickUp, Trello, Monday, velho, não importa.
Se você contratar qualquer uma dessas ferramentas, ela não vai fazer nada sozinho se você não imputar, né, a documentação, se você não colocar os processos lá dentro. Então, primeira atividade, se você não consegue fazer isso no papel e na caneta, a ferramenta não vai fazer nada por você. Verdade, excelente. Igor, me fala uma coisa, se você pudesse levar uma visão para o Igor quando estivesse iniciando na sua agência, lá atrás, uma visão que você veria que seria fundamental e que foi um aprendizado que você teve no início, que nós podemos trazer aí como um direcionamento para os novos donos de agência que está nesse momento iniciando a sua própria agência. Qual que você acha que seria uma visão assim que fala, cara, essa aqui vai fazer a diferença? Legal. Eu acho que tem muita gente, Marcelo, que ele fica pensando que só lá na frente, quando ele tiver grande, ele tem que aprender sobre gestão, aprender sobre gestão de pessoas, a documentação que a gente está falando. Não, acho que é de pequeno, ele já tem que implantar essa cultura de documentação de tudo, né? Quanto mais você implantar isso, né, vai ser mais fácil para você lá para trás, porque você fazer o processo inverso é muito mais desafiador. Imagina você numa estrutura grande ter que implantar uma cultura, né, de todo mundo ter autorresponsabilidade, que é difícil você contratar pessoas autorresponsáveis, né? Uma cultura das pessoas que eu não preciso estar pegando no pé de ninguém, todo mundo sabe o que tem que ser feito, porque está lá a documentação. Então, se eu posso trazer algo para as pessoas, é exatamente isso, é implantar uma cultura desde o momento zero. Porque a empresa é reflexo do dono. Se você é uma pessoa desorganizada, né, se você é uma pessoa que de fato faz as coisas assim nas pressas, tenha certeza, você vai atrair essas pessoas para você. Então, acho que é focar muito na cultura. Você não precisa criar um arquétipo diferente ou seguir as modinhas. Velho, é sempre sobre o básico. Hoje a gente conversa muito sobre funil, a gente falou no bastidor também um pouquinho sobre funil, mas isso, velho, é desde o início. Só que as pessoas começaram a gourmetizar muitas coisas. No fim das contas, é sempre sobre o básico bem feito, o simples que funciona. Faz o simples, não entra na modinha, procura as tendências, né? Procura entender das tendências, mas não precisa absorver tudo e colocar, e continua sendo consistente. É o jogo do longo prazo, não do curto prazo. Excelente. Eu tinha um mestre de jiu-jitsu que ele falava, é o arroz e feijão bem feito. Simples assim, não queira tornar complexo, é o simples bem feito. Mas é porque as pessoas complicam, mano. É só isso. Igor, como você vê o futuro do mercado de agências digitais no Brasil e as suas tendências? Legal. Eu vejo o futuro cada vez mais dos especialistas, né? Cada vez mais as pessoas buscam especialistas. Então, se você é uma agência mais generalista, comece a repensar aí o teu negócio, né? Porque, mais uma vez, estou com um problema de joelho, estou com um problema, sei lá, mais específico, para ficar mais fácil, estou com um problema no coração. Eu vou no clínico geral ou no especialista, no cardiologista? Eu quero cardiologista, é o cara que é especialista naquilo. Então, as pessoas estão começando a ter um nível de consciência maior, o consumidor. Então, ele não quer mais o generalista, ele quer alguém que realmente entenda daquilo, porque ele já está cansado, já foi por várias agências que são generalistas, prometem tudo e não entregam nada ou muito pouco. E quando você pega alguém que já é mais especialista naquilo, acaba trazendo muito mais, né, resultado. Então eu vejo um futuro nisso, né? Cada vez mais as agências se especializando em algo. Especialista em funil, especialista em branding, especialista em inbound marketing ou especialista em nichos, né? Então eu vejo muito nicho. Nicho te protege, né? Então hoje eu sou mentor de agência. Então, eu tenho um nicho, eu domino o meu nicho. Então, eu sei as dores, desejos, desafios das agências. Então, eu sento com qualquer agência, da maior a menor, eu tenho documentação, eu tenho uma direção para ela fazer, para que ela tenha resultados o mais rápido possível. Porque eu entendo bem, eu sou especialista no nicho. Então, acho que o futuro vai por esse caminho. Você vai ver que cada vez mais as agências estão se especializando. Tem várias agências hoje dentro da mentoria que começaram como agências full service e hoje eles estão descentralizando. Eu falo muito, ou eles criam um modelo de squad, que são times internos especialistas, né? Ou ele fatia a agência dele, cria novas agências.
pequenas outras agências especializadas em nichos. E isso tem sido, para mim, a grande tendência do mercado da gente. Você vai ver que logo, logo, as agências mais nichadas são as que vão ter mais resultado. Quer dizer que a full service não vai? A full service não vai? Claro que sim, mas geralmente essas pessoas já trabalham de outra forma, né? Já é mais lobby, já é o network, já estão bem consolidadas no mercado, mas se você é uma agência ali de intermediária para pequena, com certeza o nicho te protege. O nicho te protege. Igor Moraes, anota essa frase. Eu já estava com ela na ponta da língua para falar, você finalizou com ela. Muito bom. Igor, como identificar uma agência quando o cliente que não tem muita experiência, agora falando para o consumidor final, o cliente que não tem muita experiência, ele vai contratar uma agência, como ele identificar que é uma agência mais generalista? Legal, eu acho que como cliente, a gente também fazer perguntas, né? Também entender se aquela agência tem cases de sucesso dentro do nicho, né? Quais as ações ela pretende fazer para mim, né? Se ela tem um resultado comprovado naquilo ali, ela pode até não ter no nicho, mas é que ela consiga me dar clareza do que vai ser entregue e do resultado final daquilo. Só que o problema, Marcelo, que eu acho que é um problema mútuo, né? Ele vem da agência para o cliente e do cliente para a agência, né? Que muitas das vezes a agência faz uma promessa de entregar um puta resultado só lidando com a primeira fase do funil, que é a atração, ou seja, ela te diz, ó, através do conteúdo aqui no teu Instagram ou através do tráfego pago, eu vou te fazer vender mais. Velho, vender mais para quem produz conteúdo e roda campanha de tráfego é consequência. Agora, eu consigo colocar a minha mão no fogo e dizer que eu vou fazer você vender mais se eu começo a me aprofundar mais nos funis, no processo comercial, numa parte de vendas mesmo com o vendedor. Então, é você saber fazer esse tipo de pergunta como consumidor. O que é que você vai conseguir me ajudar ao longo das estratégias? Não é só sobre as estratégias de marketing, mas também sobre as estratégias de vendas. Então, acho que é entender isso, né, da agência, porque se ela for ficar só na seara de produção de conteúdo e tráfego, ela pode te trazer um resultado, sim, mas ela não pode te prometer esse resultado. O resultado vai ser a consequência. Eu costumo dizer que conteúdo, ele é bom, ajuda, mas não resolve. Da mesma forma, tráfego pago. Ele é bom, ele ajuda, mas não resolve. Existe uma série de fatores e muitas das vezes o problema, às vezes, está dentro da empresa. Não tem um bom vendedor, não tem um processo comercial e muitas vezes ela quer começar de fora para dentro. Ela acha que o marketing vai resolver o problema dela quando o problema dela está dentro. E aí vem o dono de agência, às vezes, Aí o culpado mal é o tráfego, intencionado, né? O culpado sempre é o tráfego. Não, é sempre aí, não, culpa é da agência e tal. Não, poxa, muitas das vezes o problema está aqui dentro. Só que, mais uma vez, muitas das vezes o empresário também não entende isso. E aí eu acho que a da agência, né, do dono da agência, também se colocar como especialista. Muita gente fala, Igor, eu sou pago para fazer o marketing. Eu sempre falo o seguinte, você é pago para fazer o marketing, mas se ele não vender, ele vai te demitir. Ou seja, você é pago pelo marketing, mas é demitido pela venda. Ou seja, se você não pensar no funil por completo, não vai adiantar. Ele vai ficar com você durante um tempo, isso com a visão do dono de agência. Mas ninguém contrata uma agência, nenhum empresário contrata uma agência com a visão que vai dar errado. É que nem casamento, ninguém casa pensando que vai acabar, brother. Então ele não te contrata pensando que vai dar errado. Ele coloca energia ali, esperando que dê certo. Ele está botando dinheiro na frente. Então acho que ter a clareza, fazer as perguntas certas ali para a agência, para poder entender se de fato aquilo que ela está te prometendo não condiz. E por isso que eu falo, procura entender dos cases de sucesso, resultados que ela teve, né, com outros clientes, se faz sentido, traz para dentro, mas começa também a olhar para dentro do teu negócio, se você também não precisa de alguns ajustes. Lembre-se, a gente está vivendo uma nova era, um novo consumidor. As pessoas são mais exigentes. Igor, qual legado você quer deixar no mundo das agências digitais? Nossa, que pergunta, hein, pai? Vamos aprofundar um pouquinho lá no coração agora, profunda, né? Velho. De verdade, né? Eu busco impactar o mercado mesmo, mano. Eu acho que eu vivi vários altos e baixos, como eu contei aqui na minha história para você, e eu busco fazer que pessoas não passem pelo que eu passei. E para fazer isso, velho, é simples, mano. Eu quero deixar um legado que, de fato, as pessoas entendam que dá para viver disso, dá para ganhar bem, dá para impactar o mundo, porque é sempre sobre isso, mano. Se meu cliente tem sucesso, eu tenho sucesso. Se meu cliente ganha dinheiro,
eu ganho dinheiro também. Então, eu quero propagar isso para outras agências, que ela tenha essa visão de sempre buscar entregar sucesso. Porque se ela consegue entregar sucesso, ela tem sucesso também. Muito bom. Qual a importância de construir uma comunidade dentro do mercado digital? Legal. Acho que foi o que aconteceu comigo, né, mano? Acho que é muito doido isso. Esses dias a gente tava conversando, né, com alguns amigos, e os caras falam, poxa, tu criou uma comunidade muito forte, né? As pessoas curtem estar contigo, curtem. Eu acho que é ser autêntico, mano. Eu acho que tudo é sobre movimento, né? Então, tudo que eu fiz porque eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro entregar resultado, eu adoro ver as agências crescendo. Então, sempre foi sobre isso, né? Só que, mais uma vez, né? Sempre a galera fala que a prova social é o que vende, né? Então são pessoas falando bem de você que vai fazer o teu negócio crescer. Então acho que é você estar sempre de olho nisso, né? Criar uma comunidade, você ser autêntico no que faz, no que fala, no seu propósito de vida. Então, como eu te falei, meu propósito é ajudar as agências do Brasil e do mundo. Quero logo, logo também estar fora do Brasil, mano. Então, eu tenho planos para a gente começar, né, a fazer um projeto mais a nível Latam, porque eu entendo que fora do Brasil também tem muitos brasileiros e pessoas que querem aprender junto com a gente. E isso tudo é questão de construção de comunidade. Então, é construir comunidade com tua autenticidade. Excelente. Igor, de tantas agências que você tem na sua comunidade hoje, tantas agências que você mentoreou, claro que são vários fatores para se escalar uma agência, um negócio digital. Mas entre todos esses mentorados que você tem, qual o fator mais comum que você vê que foi crucial para a escala de uma agência? Legal. Eu vejo que é uma pessoa que tem um perfil realmente executor. Porque, não sei se já aconteceu com você, mas eu acho que é muito natural. Tem muita gente que entra em mentorias, entra em projetos assim, né? Ou compra um curso e acredita que só assistir, só estando lá, tudo vai acontecer. No passe de mágica. E não. Os alunos que tiveram mais resultados foram aqueles alunos que foram realmente curiosos. Eram os caras que estavam presentes, eram as pessoas que perguntavam, que executavam, que erravam, mas tinha resiliência para virar o jogo e fazer o negócio acontecer. Nada que eu falo está escrito em pedra, Marcelo. Então eu sempre falo que o grande lance é você pegar, filtrar de acordo com sua realidade e aplicar, mas ser executor. Se você é executor, velho, nada vai te abalar, velho, porque eu acho que foi assim. Eu sempre fui um bom executor. Eu nunca fui aquele cara que ficava choramingando e tal. O momento que eu tive foi, como eu falei, o momento de burnout, que eu fui no fundo do poço, que eu travei realmente. Mas depois que eu virei o jogo, não, só eu vou fazer o negócio acontecer. Só eu vou virar meu jogo. Então, se você é uma pessoa executora, né, velho, pode ter certeza que vai dar certo. E o principal também, tá? Que eu acabei não falando também, é estar ao lado de pessoas que de fato vão puxar a tua régua, né? Durante muito tempo eu estive ao lado de muita gente legal, mas que, sabe aquela história da mesa? Você tá na mesa onde você é o mais inteligente, ou o cara que é mais sábio e tal. Em vários momentos eu estive nessa mesa, né? E para mim, em algum momento, para muitas pessoas, pelo ego, até pode ser gostoso. Você tá no lugar onde você tá dando a direção, mas eu não quero isso. Eu sempre fui muito de fazer network muito fácil. Eu sempre fui um cara que me conectei com muita gente, né? Porque eu sempre fui curioso, né? Então, e nunca tive medo de abrir as coisas. Então, vários momentos que a gente tava junto, eu sempre falei, ó, eu faço assim, olha esse material e tal. Eu sempre fui esse perfil e isso me abriu muitas portas. Porque eu sempre tive o perfil executor de mostrar o que eu tô fazendo, sem medo de ser feliz. E isso foi me conectando com muita gente incrível. E essas conexões, né, me trouxe até aqui e me puxaram para cima, para ter uma visão que eu sempre posso mais. Ou seja, é, duas coisas que você falou, uma lá no começo e agora, só que em vertentes diferentes, mas tudo se resume em pessoas. É tudo sobre pessoas. As pessoas, estar no lugar certo ao lado de pessoas, vão te levar para cima e saber entender sobre pessoas para criar ali uma equipe engajada, que veste a camisa com cultura, que vai fazer o seu negócio ir para um Total. próximo nível. Ou seja, é sempre sobre Sempre, pessoas. sempre. Lembra que eu falei lá atrás, velho? Se eu pudesse estudar mais sobre isso lá atrás, com certeza, muito certamente eu estaria em outro cenário. Eu negligenciei muito isso. Eu fui muito de estudar o técnico, como a maioria dos profissionais de marketing. O cara quer estudar muito o técnico e não entende que ele tem que estudar mais sobre gestão de pessoas. Porque se você quer ser um grande empresário, você tem que saber lidar com pessoas.
porque tem muito profissional que é muito introvertido, né? Então ele acha que ele vai crescer um negócio ali na frente do computador fazendo o que ele gosta. Pelo contrário, no começo eu tive que fazer muita coisa que eu não gosto para no futuro eu fazer o que eu gosto. Então hoje eu consigo escolher as tarefas que eu quero fazer. Eu ainda faço algumas coisas operacionais, mas porque eu quero, não porque eu preciso, porque eu tenho um time para fazer isso. Então hoje eu consigo fazer isso, eu consigo ter, vamos dizer assim, essa esse luxo de fazer muitas vezes o que eu quero, né? No tempo que eu quero, mas eu tive que durante muito tempo fazer o que eu não quero, né? Estudar sobre finanças, né? Que a gente negligencia bastante. Estudar sobre gestão de negócio. Se você não entende de gestão de negócio, né? Se você não entende de gestão de pessoas, você não entende de negócio, saca? Pode ter certeza disso, mano. Sempre vai ser sobre pessoas. Se você não entende de pessoas, de gestão de pessoas, você não entende de negócios. Papai. Anota essa aí, hein? Bom demais. Igor, sabemos que sucesso é subjetivo, certo? Talvez o seu sucesso não seja o meu sucesso, talvez o meu sucesso não seja o sucesso de você que está nos assistindo. Mas no seu mercado, você como mentor de donos de agência, quais critérios você observa para poder classificar uma agência como uma agência de sucesso? Legal. Acho que eu poderia resumir isso em poucas palavras, mano. É ter, de fato, uma agência autogerenciável, né? Uma agência que não dependa de mim. E, mais uma vez, isso é uma visão de todo e qualquer empresário, né? Não é só de um dono de agência, porque hoje eu bato muito em agência, mas o que eu falo é para qualquer negócio. Um belo dia no jantar com o Janguier, ele pediu para eu falar um pouquinho sobre o projeto. Explica um pouquinho melhor sobre como é que é a sua entrega. E aí eu fui detalhar a minha entrega lá para ele e ele falou: "Ué, toda grande empresa precisa disso aí". Eu fiz: "É exatamente isso". Ele fez: "E por que só agência, Igor?". Eu fiz: "Não, porque é o meu nicho. Eu atendo esse nicho". Ele: "Não, mas tudo que você entrega é muito poderoso para todas as empresas". Então ele até me deu um insight lá para eu abrir, né, ter outros projetos em outros segmentos para ajudar outros empresários, que é o que eu pretendo fazer, para fazer com que os empresários saiam o mais rápido possível do operacional, né, conseguindo ter uma agência autogerenciável. Então hoje eu tenho outros negócios, mas só consigo fazer isso graças a eu conseguir ter uma boa gestão, um bom time que consegue fazer uma boa entrega. Você falou um pouquinho sobre a liberdade, o luxo de poder ter uma rotina flexível, né? Como você equilibra as suas conquistas profissionais com o seu bem-estar pessoal? Legal, isso é profundo, tá? Eu tive uma conversa, vê que viagem, isso aqui foi legal. Eu tive uma conversa dessa há algumas semanas atrás com minha esposa. E ela me deu um puxão de Legal. orelha. É, Eu vou falar aqui, não, vou dar o puxão de orelha olha aí. nela, né? Quando a gente veio morar aqui em Alphaville, né, eu falei, olha, a gente vai, então eu vou focar bastante aí, ainda vai passar pelo menos um ano extremamente focado em fazer os negócios da gente crescer. Ela trabalha junto comigo também dentro do projeto. E foi o que aconteceu, Marcelão. Só que um ano e meio depois, ela veio falar: "E aí? Tem que ter mais tempo pra gente". Começou a puxar minha orelha, porque eu comecei a viver um flow, e mais uma vez, eu não tenho, eu digo pra todo mundo, eu tenho um telhado de vidro como todo mundo, eu também tenho minhas falhas, né? Então, durante algum período eu estava, porque eu já tive essa virada, a gente conversou há algum tempo atrás, eu tenho mudado um pouco minha forma, porque qual é a minha dificuldade, mano? Eu adoro o que eu faço, eu adoro trabalhar, eu gosto do que eu faço. Só que eu preciso tomar cuidado para também saber dividir isso para estar sempre mais junto da minha família também. Não que eu não esteja junto da minha família, a gente sempre sai junto, enfim, viaja, a gente faz tudo isso, mas eu sinto que hoje eu posso ter mais tempo de qualidade com eles. E muitas das vezes eu me perdi nesse tempo de qualidade. Então, às vezes eu tava aqui assistindo um filme, mas estava no celular, mexendo. Então, ela começou a me policiar nisso. E eu falo isso aqui de peito aberto para você e para todo mundo que está nos assistindo, que acho que escute mais a sua esposa, escute mais o seu marido também, né? Converse, né? Eu tenho uma vantagem que a gente sempre conversou bastante e ela sempre me dá, né, um insight, eu também, para ela, e o insight que ela me deu foi exatamente essa. Olha, começa a repensar também, né? Você está crescendo, muitas coisas estão acontecendo, você gosta muito do que você faz, mas cuidado também para não deixar de cuidar da saúde,
para não deixar de dar tempo de qualidade pra gente, pra Cauã, nosso filho, enfim. E hoje a gente vem colocando isso cada vez mais dentro da rotina, né? Eu tenho uma rotina com eles, mas eu entendo que eu poderia ter mais, saca? Eu digo entendo que eu poderia ter mais porque às vezes eu me perco porque eu gosto muito do que eu faço, né? Eu digo que meu negócio me diverte. E aí eu tenho que tomar cuidado que me diverte, talvez não divirta tanto eles. Então eu acho que é mais isso, mano. Eu acho que é saber lidar melhor para você estar mais próximo da sua família. Então hoje eu busco isso, ter tempo de qualidade com eles. Antes de vir para cá, eu estava com Jeane, almoço praticamente todos os dias com ela, então é um luxo também que eu tenho, né? Trabalho em casa, trabalho no escritório, então eu consigo lidar com isso, né? Eu coloco tudo dentro da minha agenda, inclusive até os compromissos que a gente vai fazer junto, de jantar, de sair, porque senão, de fato, eu me perco. Se não tá na agenda, não existe. Uau. Então, eu procuro colocar tudo na agenda, né? Então, eu sou bem regrado. Geralmente, aos domingos, eu paro para organizar a minha agenda da semana, colocando os momentos que eu também vou estar tranquilo. A gente falou, inclusive, né, durante o final de semana, né, de estar aqui junto com você. Sim. E foi legal. Na mesma hora, eu fui logo na agenda, bloqueei lá uma fase para também não me perder com outros compromissos que eu tenho, mas eu estava almoçando em casa antes de vir para cá, estava com eles, tive só uma reunião pela manhã e o resto da parte da manhã eu estava com minha esposa ajudando ela num projeto dela. Então ela também tem os projetos dela pessoal e pessoais e a gente procura estar sempre também inserindo, colocando meu time para ajudar ela. Então acho que é saber equilibrar bem a vida pessoal e a vida profissional, né? E ter alguém ao teu lado que às vezes te dê o estalo, o se ligue, né? Talvez alguém que está do teu lado hoje não te dá esse se ligue e você vai. Aí a pessoa explode lá na frente, né? E é complicado, tudo por conta de uma falta de uma conversa, né? Então acho que converse mais, não só com tua mulher, né, com teu marido, mas também com teu sócio, caso você tenha sócio, para saber equilibrar também um pouquinho a vida pessoal, a vida profissional. Se não, velho, se esses dois fatores não estiverem bem equilibrados, realmente lá na frente dá problema. Eu entendo que vai existir algum momento da vida que a gangorra vai estar um pouco empenada. Você vai estar um pouco mais focado no trabalho, para algum momento você está um pouco mais focado na sua família, mas sempre vai ser um pouco assim. Se você tem um alinhamento claro de expectativa com quem está com você, sem dúvida nenhuma, você vai ter muito sucesso na sua vida. Que saudável isso, né? E sem contar a paz, né, interior que nos traz, né? E esse é um papel fundamental da nossa parceira, do nosso parceiro, ainda mais para nós que temos um perfil comportamental executor, né? Que estamos sempre ali executando ali. Tem uma pessoa ali que, opa, calma, peraí, desacelera um pouco. Lembra dos acordos que nós conversamos um ano atrás? Então, vamos fazer valer. Legal. Mano, tem que ser a base. Véio. Família é a base, né? Tem que buscar isso, tem que conversar. Tem muita gente que negligencia em outras relações que eu já tive no meu passado. Eu sempre fui muito mais na minha e Jeane chegou na minha vida de uma forma diferente, me dando paz, me dando a direção. E tenho certeza que hoje eu sou o que sou empresário que sou, porque ela é a base, ela que cuida da nossa família. E é uma querida, né? Uma parceira. Parabéns pela parceira, pela esposa. Me fale um hobby seu. Aquilo que quando você se desligou do trabalho, agora você pode escolher ali algo para você, um lazer. Me fale legal. O seu principal lazer. Papito, pode ter certeza, é uma coisa muito simples, mas eu adoro ficar na rede, velho. Eu gosto de ver filme na rede, de vez em quando eu tô na piscina. Vou pouco à academia, já fui mais e tal, mas eu acho que pra mim, de verdade, é não fazer nada. Ficar na rede, muitas vezes pensando, né? Costumo ler, nunca fui aquele cara que leu milhares de livros e tal. Eu sempre fui no livro certo, preciso ler o seu, inclusive, tá? Já vai ganhar de presente. Já tô aqui de olho nele. Então, geralmente é isso. Eu gosto, meu hobby por incrível que pareça, é ficar tranquilo. Eu não sou o cara de ficar vendo, sei lá, futebol, jogando videogame e tal. Já fui mais nisso na minha adolescência, mas hoje é mais ficar tranquilo mesmo com minha família, ficar na redinha lá, lendo um livro, tomando um cafezinho. Geralmente eu faço isso os sábados e domingos. Eu tento me afastar um pouco do telefone, apesar de a gente ser muito presente também, né? Por ser mentor, por também de alguma forma influenciar esse mercado, eu acabo também trazendo um pouco da minha rotina. Então acho que ficar na rede, brother, poderia ser uma boa resposta. Olha porque aí, eu faço isso praticamente todos os dias. É o simples que funciona. Perfeito. Olha ele aí. Cada um tem o seu hobby. Eu não tenho muito desse mistério, não. Bom demais. Um valor inegociável. Família. Família.
Não tem como. Minha família é tudo. E eu aprendi isso. É muito louco. Eu aprendi isso depois de muito tempo. Né? Porque sempre fui um cara muito família, mas talvez eu não entendia exatamente o que é família. Né? Eu acho que família é a cumplicidade, são momentos bons, momentos ruins. Então acho que pra mim é inegociável a minha família, velho. Legal. Uma viagem inesquecível. Nossa, uma viagem inesquecível. Acho que quando eu fui, não, até recente, quando eu fui com o Jeane para Pipa. Pipa. Uau. Porque a gente vê. Posso contar essa aí? Claro. Eu quis fazer uma surpresa para ela Uau. e levar ela para um resort daquele all inclusive bem top. E reservei lá e disse: amor, arruma tudo que a gente vai viajar. Surpresa? Foi, de surpresa. Uau. E ela ficou emocionada. A gente vai pra onde? Eu se prepare e tal. Peguei o carro. A gente tava morando em João Pessoa na época e foi. Só que quando eu cheguei no resort que eu tinha pesquisado, não era nada que eu tinha pensado, mano. Era horrível, velho. Era horrível. Eu tava lá, inclusive, umas fotos. Quando a gente chegou, tá ligado? Cena de filme que você vê, não é possível que foi isso aqui, não. E eu mó... Fui enganado. E eu querendo fazer aquela surpresa incrível. Ela olhou pra mim, não, amor, tá tudo bem, é isso, o que importa é o que a gente fez. Não me negue e tal. Fui lá, cancelei na hora e fui procurar um no carro, eu e ela. E Olha aí só. foi legal, consegui encontrar um outro hotel muito foda, não lembro o nome. A gente passou um final de semana lá, conheceu gente, pessoas incríveis também Uau. nesse local. Não era pra lá que a gente ia. E, velho, foi um dos melhores passeios que a gente fez. A gente ficou, de fato, dentro do hotel. Era all inclusive. Foi incrível, velho. Foi uma viagem porque foi não pelo local em si, mas pelo contexto de tudo que aconteceu. Uau. E a gente, vez por outra, conversa sobre isso com a roda de amigos. Quando eu fui fazer uma surpresa pra ela, deu errado e no final deu tudo certo. Olha aí. Uma palestra que marcou. Eu acho que é a recente agora, no Go Digital. É. Eu fui palestrar no Go Digital, acho que tem umas 4.000 pessoas. Foi o meu retorno para minha cidade natal, Uau. Recife. Né? Tive a honra de subir no palco ao lado de muita gente massa. Recebi também uma premiação lá. Né? Bati 1 milhão dentro da plataforma. Uau, E parabéns. para mim foi tipo assim uma virada de chave, né? De tipo assim, sair da minha cidade, né? Vim para cá e fui reconhecido pela minha cidade e me convidaram para estar no palco de um dos maiores eventos aí do país e voltar assim, eu acho que com uma sensação diferente. Fazia tempo que eu não ficava. Sempre eu fico com um friozinho na barriga quando eu vou subir no palco. Todo mundo me pergunta isso. Tu fica? Eu sempre fico. Só que eu sei lidar com isso, mas nesse dia era diferente. Era diferente, tinha muitas pessoas ali conhecidas, né? Algumas pessoas da minha família. E como eu te falei, eu estava voltando para minha cidade em outro patamar, né, de autoridade, ao lado de pessoas incríveis. Então acho que foi o Gold Digital agora recentemente. Quem é seu super-herói? Ou sua super-heroína? Aí fica difícil, né? Eu vou dizer hoje que é minha esposa. Minha esposa é minha super heroína, mas posso dizer aqui com tranquilidade, tá? Que eu acho que a gente tem alguns heróis na nossa vida. Uau! Fale um pouco. Acho que, né, um deles eu sobre posso isso. dizer que hoje é o Alisson, que é meu sócio. Legal. Alisson Zigulich, lá CEO da Grant Pages, foi um cara que a gente se aproximou e rapidamente a gente criou uma intimidade muito forte, né, ao ponto de hoje ser sócio. E hoje eu tô aqui, não talvez aqui no palco, mas aqui em Alphaville, e ele foi um dos caras que mais me incentivou, né, a entrar hoje, fazer parte de uma holding gigante, né, onde está também um dos sócios, o próprio Janguier. Então acho que Alisson também posso dizer que é um super-herói na minha vida. Né? Além da minha esposa, claro, que minha heroína que me dá, né, esse equilíbrio. Legal, bom demais. Igor, para nós finalizarmos nosso bate-papo, essa aula aqui que estou saindo daqui muito maior do que eu entrei, um grande aprendizado, tenho certeza que para quem está nos assistindo aqui também, se você pudesse deixar uma mensagem, na certeza de que a humanidade inteira iria poder ver essa mensagem, sentir aquilo que você tem para dizer. Não só uma mensagem para as pessoas que estiverem nos assistindo aqui, para o mundo inteiro. Legal. Olha para essa câmera e fala qual essa seria. eu aprendi até com o Wendel Carvalho essa. Uau. Eu modelei, né, e trago que tua agência é do tamanho das tuas crenças. Ou tua empresa é do tamanho das suas crenças. Se hoje você não está no patamar que você quer, que você deseja, que você busca,
é porque você também tem um monte de crença que você vem carregando aí da sua família, das pessoas que você anda ou andava. Então começa a sair dessa bolha, busca as pessoas que são mais prósperas, que querem crescer, que, velho, sem dúvida nenhuma, você vai quebrar muitas crenças e ter aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você merece. Sensacional, bom demais. E para nós finalizarmos agora, fala das suas redes sociais, um pouquinho do seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar, seus próximos eventos. Agora você tá numa tour ali de imersões, né? Fala um pouquinho pro pessoal te acompanhar seu trabalho. Legal, então já segue lá, @Igor Moraes e @agências lucrativas. Também pode correr ali o @Assoma, que é a nossa agência, né? Então lá você vai ter tudo sobre mim, sobre os meus projetos, né? Nós temos um projeto, como eu falei, o Agências Lucrativas. A gente está fazendo a imersão agora nos próximos dias 5 e 6 de julho aqui em Alphaville. Grandes nomes vão estar lá com a gente, né? Eu vou falar alguns que a gente está lançando aos pouquinhos. Surpresa. Rafael Kiso vai estar com a gente, vai estar o Casal Rec, vai estar a Hanna, vai estar o João Brognali, que é o CEO da Duo, que é uma das maiores agências do país. Minha esposa também vai estar com a gente lá palestrando, também a Manuela e muita gente legal, né? Eu fiz uma tour também agora recentemente, né? A gente passou por 3 cidades, Recife, BH e São José dos Campos, e a gente pretende agora lançar mais 8 cidades, ainda não temos as cidades, mas eu vou lançar agora na imersão em julho, 8 cidades que a gente vai estar pelo Brasil propagando aí conteúdo para ajudar nas agências digitais. Excelente. Então fica ligado, acompanhe o Igor nas redes sociais para que você possa acompanhar essa tour aí. Quem sabe ele passa aí pela sua cidade. Com certeza. E você pode estar lá presente e aprender muito com ele, com o time dele. Igor, obrigado. Gratidão, foi um imenso prazer ter você aqui, te entrevistar, aprender um pouquinho mais com você. Já aprendo diariamente aí te acompanhando, te encontrando aí nos eventos, nos bastidores. Fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite. Tenho certeza que o público aí também está saindo daqui bem maior do que eu, bem maior do que entrou, assim como eu. Pudemos aprender aí bastante com você. Eu que agradeço. Gratidão, meu irmão, a casa é sua. Seja bem-vindo aí sempre. Só convidar. Show. Espero muito poder ter agregado muito valor na sua vida pessoal e profissional com esse bate-papo, essa aula que nós tivemos aqui, profissional e sobre a vida também. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para que você possa assistir todos os episódios que acontecem na quinta-feira, às 19 horas. E compartilhe para aquela pessoa também que precisa assistir esse conteúdo enriquecedor para poder levar você para um próximo nível. Quero agradecer em especial nossos patrocinadores, a Náutica Digital, que é o espaço aqui de gravação, espaço de eventos aqui em Alphaville, então segue eles também. Cinelabs, que é a nossa produtora oficial, nosso parceiro também, as redes sociais deles estarão aqui na descrição desse vídeo. Espero você no próximo episódio, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Desejo muito ter agregado valor na sua vida. Fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa guiá-lo e direcioná-lo sempre nas melhores decisões e nas melhores escolhas. Seja inabalável. Beijo grande e até mais.